Viva Voz, com Vera Magalhães. Vera? Oi, boa tarde, Sardenberg, boa tarde, Guilherme, boa tarde a todo mundo que nos ouve e nos assiste. Boa tarde, Vera. O Muniz aqui tá rindo, todo mundo rindo aqui porque a gente faz aqui um coro com a vinheta da sua coluna. Ah, vocês fazem todo dia? Se você soubesse, Vera, a cantoria que fica aqui, a gente tem que gravar um dia. É exatamente isso. Eu gosto também. Qualquer dia a gente mostra no ar como é que fica. Bom, Miriam, Vera Magalhães, e que a vinheta da Miriam é diferente, né? Bom, Vera Magalhães, o assunto é a decisão do ministro Toffoli, mais uma decisão monocrática que mandou cancelar toda a delação da Odebrecht e assim cancelando provas contra o presidente Lula. Vera. Ele mandou cancelar, na verdade, o acordo de leniência, né, Sardenberg, que é a parte, digamos assim, cível, referente ao acordo judicial que a Odebrecht firmou, que tinha também a delação da maioria dos seus diretores como parte ali de fundamentação para as ações criminais. É uma decisão monocrática, uma decisão que tem uma extensão muito grande, porque além de anular essas provas, ela anula a sua aplicação em todas as ações provenientes delas, ela manda a instalação de processos administrativos, funcionais e, eventualmente, também ações cíveis e penais contra os agentes públicos envolvidos na celebração dos acordos de leniência da Odebrecht, e também autoriza a Advocacia Geral da União a agir como investigadora dos acordos, sendo que a Advocacia Geral da União foi um dos celebrantes do acordo de leniência. Ela era parte e ela não tem essa jurisdição de investigar instâncias da Justiça e nem do Ministério Público, não existe isso no ordenamento jurídico brasileiro. É uma decisão que tem uma cara de uma autoimolação do ministro Dias Toffoli. Ele, tendo sido alguém que muitas vezes chancelou decisões da Lava Jato e que, em certa maneira, ficou estigmatizado junto ao PT e junto ao lulopetismo por essas decisões e se distanciou do ex-presidente Lula, de quem ele já foi ministro, por quem ele foi nomeado pelo PT, se rasga em ponderações de caráter historiográfico ali, numa decisão que deveria ser judicial, deveria ser jurídica. Ele se põe a fazer perorações de que a Lava Jato foi que a condenação e a prisão do ex-presidente Lula poderia ser só uma das piores decisões judiciais já tomadas, mas que ela é mais do que isso, uma aberração, enfim, é cheia de adjetivos a decisão. Ele fala da imprestabilidade de todas essas provas e uma das principais referências dele para declarar essa imprestabilidade é a Vaza Jato, né? São os dados ali provenientes da Vaza Jato que o Supremo tem considerou inclusive para anular algumas decisões até aqui e para pedir a suspeição e aprovar a suspeição do ex-juiz Sérgio Moro, mas que eles mesmos diziam, olha, ela não pode ser admitida como prova, porque foi um vazamento considerado ilegal. Então, uma decisão bastante controversa que jamais poderia ser tomada, pelo que eu ouço de procuradores, até de advogados, de forma monocrática, porque ela se refere a decisões que o próprio Supremo Tribunal Federal validou. O Toffoli, na sua decisão, fala em ovo de serpente do autoritarismo e dos ataques que vieram às instituições, sem se dar conta de que o Supremo Tribunal Federal, muitas vezes pelo seu pleno, validou muitas dessas decisões, desses acordos de delação, dos acordos de leniência, de prisões, de manutenção de prisões.
Sucessivamente, até começar a revisão dos processos justamente com a Vaza Jato, o Supremo chancelou essas decisões. Ele, Dias Toffoli, chegou a votar algumas vezes a favor. Ele fala de ovo de serpente de um grupo político que depois atacou a democracia, sem se lembrar que uma das razões pelas quais o PT hoje o critica, e ele parece querer fazer as pazes com essa decisão, foi o fato dele ter nomeado, por exemplo, um general como seu assessor para fazer a ponte com o governo Bolsonaro, ter recebido o Bolsonaro sucessivamente na sua casa. É uma decisão bastante complexa de ser tomada de forma monocrática. Com isso eu não estou querendo dizer que o acordo de leniência da Odebrecht não seja passível de revisão, todo o acordo é. E se ele tiver coisas ilegais na sua celebração, elas têm de ser corrigidas, como algumas decisões da Lava Jato se mostraram viciadas e foram anuladas, mas não dessa maneira monocrática e de uma maneira que parece ter um caráter ali de auto-imolação e um pedido de desculpas público por meio de uma decisão judicial, que é o que o ministro Dias Toffoli parece estar querendo fazer com essa decisão. Pois é, depois de ter feito uma aproximação com o governo anterior, né? Exatamente. E aí a gente já viu várias notícias e eu já ouvi muitos relatos de tentativas recentes do ministro de se aproximar do governo e que não foram bem sucedidas, não tiveram uma boa acolhida. E aí uma decisão como essa é uma expiação que ele faz, provavelmente da própria conduta, mas ele faz da conduta de muita gente. Fala ali de que muita gente tem de ser investigada e punida, mas não fala das vezes em que o Supremo chancelou essas decisões. Então, eu acho que se é o caso de uma revisão assim tão ampla, em tons tão duros, ele deveria dedicar algumas páginas, algumas linhas, pelo menos, a analisar por que o Supremo reiteradamente referendou essas decisões, as confirmou e as manteve. Então, eu acho que se a gente considerar que a decisão dele é correta e ela faz uma reparação histórica e judicial importante, também precisaria se debruçar sobre os atos do Supremo Tribunal Federal, inclusive quando ele era vice-presidente no mandato da presidência da Carmen Lúcia, que ele chegou a tomar muitas decisões em plantões judiciários a respeito da Lava Jato. Vera Magalhães, você sabe que um dos assuntos que a gente tratou aqui no início do programa foi exatamente sobre a questão das decisões monocráticas do Supremo Tribunal Federal. O Lula levantou aquele problema do voto secreto, mas a gente comentou aqui no começo que esse é um falso debate, né? Que, na verdade, o debate mais importante é sobre o processo de escolha dos ministros, né? Como a gente viu nos últimos casos, e sobre essas decisões monocráticas. Há aqui uma estatística mostrando que eu tinha acabado de fazer isso aqui, mas enfim, pegando o ano de 2021, não, mais exatamente, ano de 2022, foram 90 e tantos mil casos julgados pelo 2021, 90 e tantos mil casos julgados pelo Supremo e mais de 80 mil em decisões monocráticas. Quer dizer... É muita coisa. Muita coisa e cada hora para um lado, né, Sardenberg? Isso compromete a segurança jurídica do país, independentemente de juízo de valor de que lado está certo. Se você tem um colegiado que tem como a sua missão constitucional justamente zelar pela aplicação da Constituição, é de se esperar que a maioria das decisões seja tomada de alguma maneira de forma colegiada. E aí você tem duas possibilidades de decisões colegiadas dentro do Supremo, nas turmas e no plenário. E o plenário também não precisa ser só em decisões presenciais do Pleno do Supremo. Tem o plenário virtual para acelerar as questões, para colocar algumas causas. Então, esse excesso de liminares, esse excesso de monocratismo realmente é uma excrescência
do nosso judiciário e nesse caso aí está se mostrando justamente o que o próprio Lula criticou ontem. O que ele criticou, e de forma errada, é que supostamente a publicidade dos atos do Supremo serve para prestar contas à opinião pública. E quando os ministros usam essa publicidade para prestar contas de um lado e quando a opinião pública muda de opinião, eles usam de novo para prestar contas para o outro lado. Isso aí também é bem sério, mas deveria ser objeto de análise do presidente da República. Acontece que a solução para isso não é segredo, não é o voto lá escondidinho, é o voto aberto, mas ponderado, justificado, embasado no ordenamento jurídico, embasado na Constituição. Vera Magalhães, obrigado, Vera. Até mais. Até mais, gente. Um ótimo jornal para vocês. Valeu, Vera. Até.